Vamos agora para o segundo vídeo de dicas, e nesse vídeo eu vou ensinar como fazer a bolinha de espuma. No nosso curso existe um módulo de bolinhas de espuma, e para você fazer essas mágicas você precisa de ter essas bolinhas. Então essa bolinha vermelha aqui é uma bolinha comprada, eu paguei em torno de 10, 15 reais e veio 4 bolinhas dessa aqui, certo? Na internet você acha por esse preço também, mais o frete, então fica um pouco caro para quem está começando. Mas existem alternativas que você pode utilizar para treinar com as suas mágicas de bolinha. Como vocês podem ter percebido, nos vídeos eu usei uma bolinha azul. Essa bolinha aqui. Essa bolinha a gente fez aqui no Universo Mágico. Então, eu vou ensinar para vocês agora como fazer essas bolinhas. Vou deixar a bolinha vermelha aqui de lado, eu vou ensinar a fazer essa bolinha azul aqui. Para fazer a bolinha azul, você não vai usar muito dinheiro, coisa de 5, 6 reais. E ela não vai ter a qualidade que a bolinha vermelha tem. Mas ao mesmo tempo, dá para você fazer com muito menos dinheiro e treinar bastante, porque você pode fazer muitas bolinhas com o preço que você compraria 4 da vermelha, certo? Então, o primeiro passo para você fazer a bolinha é comprar uma espuma. Para comprar espuma, você vai numa loja de tapeçaria, uma loja de espuma, colchão e tal, e vai pedir a espuma deles que é mais fofinha e que volte ao estado atual. Então você tem que ter uma espuma que seja bem fofa e que quando você aperte e solte, ela fique do mesmo jeito que ela era antes, certo? Então, uma espuma bem fofa e que ela volte ao estado atual. Esse é o requisito que você tem que pedir lá na loja. Ele vai te apresentar algumas e você vai procurar uma que mais se assemelha a esse tipo aqui. Ó. Você vai apertando, certo? E ela é bem massinha, ela pode ser reduzida a um tamanho bem pequenininho e voltar ao tamanho atual, certo? Você vai procurar esse tipo de espuma na sua loja, na sua cidade aí, e vai encontrar alguns modelos. Você escolhe o que você preferir. E na hora de comprar, eles vendem por metro, então vai vir bastante espuma. Você pode pedir para eles cortarem menor, mas a maioria das lojas não corta. Então vai vir um tubão muito grande, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu comprei 1 metro de espuma, então é esse rolo de espuma aqui que eu estou passando para vocês. É realmente muito grande, mas dá para fazer 50 bolinhas. Você comprou um tubo desse, o que você faz? Você vai cortar, deixa eu mostrar para vocês aqui. Você vai pegar aqui e cortar com uma faca, não com uma tesoura, porque a tesoura vai deixar torto. Peça para sua mãe, para seu pai, ou você que faz mesmo. Um corte com a faca e vai passando a faca. Eu estou aqui com a tesoura. Você vai passando a faca, devagarzinho, até cortar isso aqui. Ó. Você vai cortar um tubinho desse aqui de espuma, certo? Depois de cortar um tubinho desse, você vai dividir ele em quadrados. Os quadrados ficam mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Certo? Depois de você cortar em quadrados, vai começar realmente a fazer as bolinhas. Então, como você vai transformar um quadrado desse numa bolinha dessa? Lembrando, para você fazer uma bolinha desse tamanho, você precisa de um quadrado um pouco maior que ela, certo? E agora que entra a parte mais difícil do processo. Vou deixar esses dois quadrados separados aqui. Você vai ter que cortar esse quadrado até ele chegar ao formato da bolinha. Como você vai fazer isso? Com a tesoura. Vamos lembrando que a gente tem um quadrado aqui. Para fazer uma bolinha baseada nesse quadrado, você vai cortar as pontas desse quadrado aqui até chegar a esse formato. Vai demorar bastante, então eu vou acelerar o vídeo e você vai ver que vai ficar mais ou menos parecido com esse aqui. Então eu começo cortando as bordas do quadrado, arredondando elas um pouco. Isso aqui é questão de treino. Já que você tem muita espuma, pode ir treinando bastante. Eu já desperdicei muito quadrado tentando fazer essas bolinhas, então não se preocupe em perder algum pouco de espuma. As primeiras bolinhas também vão ficar bem diferentes depois de você treinar, então não fique tão triste se elas ficarem um pouco mais mal acabadas ou um pouco feias. Primeiramente é para treino, então não tem muito problema. Então você vai arrancando essas bordinhas, essas partes que deixam o quadrado, certo? Então eu arranquei algumas bordas aqui e agora eu vou arrancando passo a passo aqui um pouco de espuma de cada lado para deixar arredondado esse cubo aqui, certo? Então eu vou arrancando aqui as bordinhas dessa forma. Uma técnica que eu desenvolvi aqui e de vez em quando funciona é você ir rodando o quadrado como se fosse uma bolinha. Você vai cortando de acordo com a rotação que você faz. Então eu estou cortando aqui
Como vocês podem ver, eu estou rodando em apenas um lado o cubo. E vou gerando uma forma um pouquinho mais arredondada. Então agora desse lado, a tesoura tem que ser bem afiada, porque senão você vai ficar só mastigando a espuma. Então tem que ser um pouco boa a sua tesoura. Lembrando que os primeiros cortes são mais rústicos, então o seu primeiro passo aqui é deixar o quadrado numa forma um pouco mais arredondada. Então vai ficar cheio de falhas na bolinha, mas por enquanto você não precisa preocupar com isso. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, está pegando um pouco mais a forma arredondada. E eu vou tirar um pouco mais dessas bordas aqui, aqui e alguns outros lugares. E depois que eu acabar essa parte, eu começo a fazer o acabamento. Como vocês podem ver aqui, o que era um quadrado antes está um pouquinho mais arredondado. E essa aqui é a parte finalizada antes do acabamento, certo? Então, a partir de agora aqui, eu vou cortando as beiradinhas e deixando ela o mais reta possível para ficar o mais parecido com uma bolinha. Então, a partir de agora é a hora do acabamento. Eu vou acelerar essa parte do vídeo, que essa é a parte que mais demora. Você vai arrancando frechinhas e frechinhas dessa espuma até acabar o processo. Então, desse jeito aqui, então vamos lá. A gente tinha um quadrado, que eu cortei as bordinhas até ficar dessa forma. E depois disso ela tem que ficar desse jeito aqui. Já não tem muita diferença, né? Lembrando que com o tempo também ela vai ficando um pouquinho mais redonda, porque você vai gastando essas bordinhas da bolinha. Então depois desse ponto aqui, você vai simplesmente cortando essas bordinhas aqui da lateral da bolinha, para deixar ela redonda. Então, aqui você vai cortar bem menos espuma, e quanto mais perto do final você tiver, mais cuidado você tem que ter, porque trabalhar com espuma é a mesma coisa que madeira. Você não consegue colocar, depois que você tirou, você não consegue colocar de volta. Então tem que ser com bastante cuidado para não arrancar algo que você vai precisar depois. Então se arrancar uma lasca muito grande aqui, ou você vai ter que diminuir sua bolinha, ou você vai ter que jogar fora, porque ficou muito ruim. Então aqui, ó, vou arrancando as bordinhas. E cada vez mais ela vai aparecendo uma bolinha. Quanto mais capricho, mais jeito você tiver com a tesoura, melhor vai ficar essa bolinha. Então eu não tenho tanto talento assim, então ela nunca fica exatamente redonda ou completamente acabadinha, mas ela dá para o gasto. Então, eu fiz rapidamente aqui e a gente conseguiu chegar nesse ponto. Você conseguiu fazer uma bolinha dessa maneira aqui, e depois com o tempo, quando você tiver com paciência, você vai finalizando mais, você consegue fazer qualquer tipo de mágica, certo? Então, você fazendo esse tipo de bolinha e finalizando até ela chegar a esse ponto aqui, você consegue treinar, apresentar do jeito que você quiser. Então essa é a segunda dica do canal, como fazer as suas bolinhas. Se você gostou, clique em gostei aqui e comente ou aqui embaixo no vídeo ou para o nosso e-mail que está aqui na descrição do vídeo também, certo?